Obviamente que hoje a análise de António Costa recai sobre o conteúdo do relatório do Fundo Monetário Internacional. António, boa tarde. Olá, boa tarde, João. Estamos condenados a seguir esta receita? Vamos ver. Primeira observação. Há várias receitas também. Há várias receitas. A primeira observação que me parece importante é que as primeiras reações à divulgação do relatório, que pela manhã tinha sido um relatório preliminar e que à tarde foi conhecido, aliás, pelo Económico, como na sua versão definitiva, mostram que provavelmente o país ainda não está bem ciente do estado a que chegamos. Foi anunciado pelo Governo, e provavelmente o grande erro do Governo é não ter feito nada durante o primeiro ano e meio, do ponto de vista público, pelo menos, para preparar o país para o que tinha que ser a reforma do Estado. E, portanto, a reforma do Estado, se há crítica que se pode fazer, é que chega tarde e tem que ser discutida, infelizmente, em pouco tempo. Mas é absolutamente necessária, como dizia o bastonário da Ordem dos Economistas. Muitas das propostas que aqui constam neste relatório, que é um relatório, enfim, que deve ser tomado como isso, como um conjunto de propostas de uma entidade internacional ao governo português, e não mais do que isso, são propostas conhecidas. Vou citar duas. E duas realidades diferentes, onde é inevitável fazer alterações. Há uma discrepância enorme quando se fala em sistema de pensões. Dizias há pouco, o relatório, na sua versão preliminar, que foi no tom moderadamente corrigido na sua versão definitiva, nas pensões generosas que o país atribui. Enfim, isto parece de facto dito desta forma, diria até chocante, tendo em conta que nós sabemos que dos 3 milhões de pensionistas, 90% têm reformas abaixo dos 600 euros. E, portanto, é difícil perceber, qualquer pessoa que nos esteja a ver, que se possa considerar que uma reforma abaixo de 600 euros é generosa. Ora, por paradoxo que isto possa parecer, não é contraditório se tivermos em conta, quando estamos a falar em pensões, que também estamos a falar da Caixa Geral de Aposentações, das diferenças enormes que existem entre a Caixa Geral de Aposentações, estou a falar dos reformados da função pública e dos reformados do setor privado, e da necessidade ou da inevitabilidade que este governo ou um próximo terá em fundir os dois sistemas e em equiparar os dois regimes nas obrigações, tal como é preconizado neste relatório. Outra medida, por exemplo, que... Há uma discrepância de 20% em relação às reformas dos funcionários... Dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado. Ora, a primeira reação foi de criticar o relatório nas suas medidas individuais, porque algumas delas são propostas que só podem ser levadas à conta de propostas técnicas, que servem sobretudo para abrir a discussão, não mais do que isso, e que têm a virtude de mostrar o monstro. Mas que, do ponto de vista político e do ponto de vista social, são impossíveis e impraticáveis. Ainda na área das pensões, aliás, como refere o relatório, a área de salários e pensões é absolutamente incontornável nesta reforma do Estado, e por isso eu centro a discussão na questão das pensões. Na área das pensões, uma das soluções seria, à luz deste relatório, cortar de forma indiscriminada entre 10% a 20% de todas as pensões em Portugal. Ora, é absolutamente impossível, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da justiça e da equidade, admitir que uma pensão de 300 euros pode sofrer um corte de 10% ou de 20%, da mesma forma que uma pensão de 2.000 ou 3.000 ou 5.000 euros. E, portanto, centrar a discussão, olhar para este relatório e reagir criticando medidas individualizadas ou até algumas que têm pressupostos, de facto, como dizia bem o Ministro Mota Soares, erradas, e destruir o relatório e a sua validade, é não perceber, ou não querer perceber, ou não querer discutir o que é absolutamente fulcral discutir. O Ministro Vítor Gaspar disse-o de uma forma, eu acho, bastante clara, e este relatório concretiza. O país tem que decidir que volume e carga fiscal está disposto a pagar e que serviços é que quer com a carga fiscal que está disposto a suportar. E, portanto, essa é uma discussão que é política. O que este relatório faz é uma avaliação técnica. Parece-me um relatório ao contrário do que vou ouvindo, genericamente muito útil, de grande qualidade no sentido de identificação dos pontos e dos nós górdios
do Estado e da despesa pública. Não partilho de algumas das soluções vistas individualmente, mas há que reter, de facto, um ponto importante. O país será isto daqui por 10 ou 15 anos. Ou alguma coisa parecida com ou isso. alguma coisa parecida com isto, com este governo ou sem este governo. E se não for isto, não estaremos no euro ou numa moeda única, no regime monetário único. Ou seja, tal se qual nada o for conhecemos feito, hoje. o Estado e a despesa pública é inviável. É inviável. E tornar-nos-emos uma Albânia do sul da Europa se o país não se transformar nisto ou em algo parecido com isto. Não quero particularizar, porque depois cada área é fácil encontrar e é uma técnica muito utilizada, não é? Para descredibilizar todo um relatório, que neste caso estão, creio, 77 páginas, 80, encontrar uma ou outra medida que, do ponto de vista técnico, pode fazer muito sentido, mesmo tendo os pressupostos corretos, mas que, do ponto de vista político e social e para o contexto económico em que nós vivemos, não faz sentido nenhum. Mas utilizar esse mecanismo, essa tática, que nem se chama estratégia, essa tática, para destruir o que é a discussão de fundo, que é o Estado tem que ser reformado. Acho que a forma como foi colocada a discussão, que é preciso cortar 4 mil milhões, enviesou um pouco a discussão, e isso é a responsabilidade do Governo. Enviesou a discussão porque pôs a discussão num número e não na estrutura, e no lado substantivo e estrutural, na dimensão estrutural do Estado. Porque o relatório, tendo uma dimensão técnica, obviamente, porque é técnico do que se trata, e nomeadamente na sua versão final, resulta de discussões com o próprio Governo, com os vários ministros, aliás, é isso explicitado. Há aí um elogio, inclusive, de alguns membros. E portanto, resulta dessa discussão e tem em conta, digamos, e é sublinhada a necessidade de criar um Estado que, sendo sustentável, equitativo e mais justo. É sublinhada essa preocupação, embora, perdão, em algumas das medidas, se levadas à letra, isso não seria possível de assegurar. Mas essa preocupação, digamos, explicitada de forma muito clara e com comparações internacionais muito interessantes e que nos dão até uma dimensão do monstro a que nós chegamos, permitem, de facto, que nós tenhamos consciência do estado a que chegamos e, portanto, recusar o relatório ou criticá-lo de forma, diria, primária ou básica é ou mostrar-se surpreendido com, diria, 80% ou 90% das propostas que aqui estão feitas, é das duas, ou andar distraído ou ser absolutamente demagógico sobre o estado a que chegamos, ou esquecermos de que estamos sob intervenção há um ano e meio. E porquê é que estamos sob a intervenção? António, deixa-me só colocar-te aqui duas perguntas, peço uma resposta mais breve possível. O Ministro Mota Soares tem razão nas declarações que proferiu ao afirmar que tem alguns pressupostos na análise alguns pressupostos, de facto, estão errados. Nomeadamente na versão preliminar, por exemplo, o FMI assumia que qualquer trabalhador com 15 anos de descontos poderia aceder à pensão mínima. Ora, isso não corresponde à verdade. Tem que ter os 65 anos de idade e os 15 anos ou menos para obter a pensão mínima. E, portanto, a partir desse pressuposto errado, diz digamos, e propõe e desafia o Governo a tomar medidas que incentivem os trabalhadores a participarem mais na formação da sua pensão, isto é, a trabalharem mais tempo. Ora, dizendo... não, devemos incentivar os trabalhadores a não descontar apenas 15 anos, mas a dar o salto para os 20, para os 25, para os 30. Ora, com esse pressuposto errado e tendo o pressuposto correto, que é só é possível reformar-se de facto com 65 anos, não é possível imaginar que mais de 0,5% dos pensionistas, 1% dos pensionistas, estaria disposto a trabalhar mais 15 anos da sua vida, até aos 80, para beneficiar de uma pensão um bocadinho maior, por mais, digamos, benefício que pudesse decorrer desse aumento. E, portanto, há aqui pressupostos e há aqui dados, por exemplo, que são usados, nomeadamente na área de pensões, sobre 2010, que já estão ultrapassados, porque foram, entretanto, tomadas medidas até no âmbito do memorando de entendimento. E, portanto, isso pode enviesar e dar o pretexto e a deixa, digamos, fácil aos críticos que querem manter tudo na mesma para manter no estado
que seguramente todos nós portugueses não queremos, que é continuar sob a intervenção de O entidades PS externas. pode dar-se ao luxo de se colocar à margem deste debate e destes cortes? Não, Como está a fazer? impossível, é impossível e, portanto, percebo que queira, primeiro, do ponto de vista político, esperar por uma proposta do Governo. É legítimo que o faça porque o Governo é o Governo e tem que apresentar essa proposta, mesmo do ponto de vista, mesmo que não seja com caráter definitivo, mas apresentada a proposta do Governo que conheceremos durante a primeira quinzena, seguramente de fevereiro, o PS vai ter que apresentar alternativas, as suas alternativas, porque a alternativa não pode ser, como fui ouvindo ao longo deste dia, em reação, diria mais a quente a este relatório, que isto não presta e, portanto, tem que continuar tudo na mesma. Seguramente não é essa a resposta que o PS pode dar, porque isso corresponde a confessar que não é verdadeiramente uma alternativa política a este governo. António, muito obrigado. Até amanhã. Obrigado.